vira-lata, porque a gente é uma mistura muito grande, por ser misturado, por causa da cultura, por causa do que os governantes tentam mostrar para lá, que a nossa terra é só a terra do samba e etc, o carnaval, da violência, mas não é assim não. O Senhor tem um plano muito maior, assim como Ele teve com o povo de Deus. Ele tinha uma promessa a respeito daquele povo que os guardaria. Por isso que Mardoqueu falou para Esther: mesmo que você não se posicione, a sua casa pode não ser salva, mas você pode ter certeza que o povo de Deus será salvo, porque o Senhor tinha aquela promessa sobre aquele povo. Desde que ele foi para esse exílio, o Senhor falou: eu vou guardar vocês, eu vou livrar vocês de todo mal. Embora eles não fossem livres da aflição, da luta, da perseguição, mas o Senhor era com eles. E a gente pode ver fortemente a manifestação de Deus e como Deus quer nos levantar, né, para fazer a diferença nessa terra. A gente vê que Deus sempre, Ele é poderoso, Ele não precisa de nós, mas Ele se agrada em nos usar, assim como Ele usou Esther naquele tempo e tantas outras mulheres e homens para fazer a diferença. Assim como Ele levantou a Joquebede, que não teve medo, guardou lá o seu filho, que foi aquele que o Senhor chamou para libertar o povo dele no cativeiro. Ela não temeu diante daquilo que estava diante dela, ela não. Guardou o filho dela e creu que o Senhor ia livrar e botou lá, e o Senhor fez. E durante os séculos, durante os tempos, a gente pode ver que Deus sempre levanta um. E teve um dia que eu estava aqui no culto, eu fiquei pensando: meu Deus, que essa igreja é tão vazia, cadê esse povo? Domingo à noite, né? Porque a igreja fica muito vazia, a igreja tem visto que não se posiciona. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: eu preciso de um. Se um se colocar na brecha, eu vou fazer. Eu não preciso de multidão. E ele sempre mostra isso, né? Quando ele levanta o povo. Quando ele levantou Gideão, que era o mais fraco, às vezes a gente se sente fraca, né? Pensa assim: não, nós somos mulheres aposentadas, mulheres que trabalham em casa, que trabalham com artesanato, a gente não tem nenhum valor. Mas por causa da oração de vocês, pela intercessão de vocês, pelo posicionamento de estar aqui, mesmo com a pandemia, mesmo com a dificuldade, o Senhor está multiplicando o trabalho das mãos de vocês e com certeza fortalecendo essa igreja, porque a igreja só fica de pé através da oração da palavra. A oração é muito importante para que as postas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que é através das orações que vocês têm feito aqui, a intercessão de vocês pelos filhos, pela família, pela nossa igreja, pela liderança, pelos pastores, é através disso que Deus tem levantado outras mulheres como eu, que também eu não sabia que a consagração aqui era constante. Para mim a consagração era só uma vez ao mês. E eu tenho certeza que outras mulheres também estão desatentas a respeito disso. E o Senhor tem colocado no meu coração em chamar a igreja, em mandar para outras mulheres. É o Senhor que vai tocar, não sou eu, porque Ele precisa de um que se posicione. Mas de estar falando: ó, fulano, no tempo certo o Senhor vai estar avivando essa obra, vai estar fazendo assim como Esther foi conclamada. Se você não se posicionar diante do que está acontecendo, o Senhor vai agir, mas é necessário para que a tua casa se salve, para que os teus se salve, que você se posicione. Porque muitas vezes a gente pensa: tá conda, minha família tá tudo ok, todo mundo firme na presença do Senhor, eu posso viver essa vida tranquila. Mas não, o Senhor tem nos chamado para uma grande obra, a cada uma, em coisas pequenas, como Deus tem incomodado a Sânia, eu tenho certeza que tem incomodado a outras, em reparar, em abrir os olhos dela numa escola, numa tarefa simples de levar o seu filho, de levar para as atividades. Ela vê a necessidade das crianças, e através disso Deus tem levantado a gente, a sua igreja, para clamar. E aí Ele vai expandindo, uma fala para a outra que é de outra igreja, uma outra igreja também intercede, e assim o reino de Deus vai se proclamando, e assim as vidas vão sendo alcançadas, porque não é pelo nosso falar, é o Espírito Santo de Deus que move nossos corações, é o Espírito Santo de Deus que nos levanta, não somos nós. E muitas das vezes, eu ficava pensando: a gente fica ansioso, nervoso, achando que é o nosso falar, a nossa eloquência, o nosso jeito, não, aceita Jesus, não sei o que, não. Simplesmente às vezes não viver numa atitude humilde. Aleluia. Principalmente agora, né, que a gente está vivendo essa polarização do nosso país, e que eu tenho certeza que Deus não tem se agradado, porque muitos têm desrespeitado uns aos outros por causa da escolha. Deus nos tem como livre, cada um tem o seu direito, e a nossa função é clamar, é orar: Senhor, faz a sua vontade,
Não importa quem vai ser o presidente, mas que esse homem se submeta a Deus. Amém. Porque não tem ninguém que se levante, que se eleve diante do Senhor. Ninguém. Deus é dono da nossa nação. Aleluia. A gente vê isso desde sempre. Esse povo aqui foi chamado pelo Senhor. Se a gente for ver lá a história do nações, Jesus, aleluia. Um dos primeiros povos que veio até a nossa terra, é porque Glória não é ao teu muito nome. falado, não é muito difundido, foi o povo judeu, que é o povo de Deus. E tem essa marca, tem essa promessa. O nome do nosso país veio de lá, de um judeu que era um comerciante que estava aqui. E por ele vender para o Brasil, por ele coisar, ele deu esse nome. Satanás tirou o Z, porque o Brasil era com Z, né? Que é uma letra que é do alfabeto dos judeus. Mas não importa o que Satanás tem de fazer na nossa nação. Essa nação é escolhida do Senhor, a nossa igreja, esse povo vai proclamar e vai viver as promessas que Deus tem. E eu tenho certeza que há muitos da nossa família, filhos, né? O Senhor vai levantar para impactar esse povo, para impactar a nossa igreja, através da nossa nação, a começar aqui em nós, né? Que é o nosso campo agora, a nossa igreja, as lideranças, a nossa família, no trabalho, na escola, e que nós possamos fazer como Esther, responder positivamente ao que o Senhor tem nos mandado, ao que o Senhor tem nos conclamado. E assim, a forma que a gente mais pode fazer isso é fazendo como ela fez. Ela proclamou um jejum e oração e se santificou para Deus. Ela não sabia o final da história, o que poderia se sobrevir. Muitas das vezes a gente tem medo de se posicionar, de falar, de chegar para o irmão e falar. Mas a nossa oração pode ir muito mais do que o nosso falar. E foi isso que ela fez. Ela poderia ter ido lá desesperada falar com o rei, na força dela, mas ela não. Eu vou clamar ao Senhor, porque na força do Senhor eu posso ir. E ela não sabia se ela ia perder a vida ou não. Mas ela foi diante daquele rei, que não era um rei tão bonzinho, não era um rei tão tranquilo, tanto que ele destituiu a outra rainha por um motivo fútil, por ela não ter atendido a ele. Porque imagine só, uma mulher sendo posta lá, mostra como um troféu diante de um monte de homem bêbado. Eu, graças a Deus, meu marido é cristão, mas eu não ia aceitar. Vamos supor, meu marido bêbado está com um monte de amiga e quer te expor lá diante dele. Provavelmente eu iria me rebelar também, não ia ficar satisfeita com aquilo, né? De ver o posicionamento daquele homem, de não preservar a sua esposa, de não zelar por ela. E a gente sabe também porque que também foi um plano de Deus, né? Deus permitiu aquilo para que Esther tivesse naquele lugar, né? Para que o povo de Deus fosse alcançado, fosse livrado do mal. Então, ao ela estar lá, ela colocou a fé dela em prática, entrou, porque para entrar diante do rei, ela teria que avisar por semanas, por muitos dias de antecedência, para que tudo seja preparado. Mas ela, confiando que o Senhor estava com ela, ela foi lá. Mesmo arriscando a sua própria vida, ela não temeu. Ela foi diante daquele rei para que algo fosse mudado, né? Para que o povo dela fosse salvo. E muitas das vezes a gente deve orar assim: Senhor, que a gente não tema, porque muitas das vezes a gente tem se acovardado. Os cristãos dos outros séculos, do primeiro século, eles não temiam a morte, pelo contrário, eles se alegravam. Nossa, eu vou morrer por amor ao meu rei, ao rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso Deus é o Deus que não tem nem palavras que expressem quanto Ele é grandioso, quanto Ele é maravilhoso. Então que o Senhor possa colocar em nós que a gente não venha temer a homem algum, mas somente a Ele, somente a Sua palavra, para que a gente faça a diferença nessa terra, para que a gente veja o nosso estado, o nosso país sendo alcançado por Deus. Porque a promessa do Brasil não é homens que vai mudar o nosso país, é o Senhor, através da igreja, através da nossa oração, abençoando quem quer que se levante, abençoando os nossos governantes, porque é isso que a palavra de Deus nos manda, abençoando a nossa liderança, intercedendo pelos nossos pastores, pelos aqueles que estão na frente de trabalho. É muito árduo, é muito pesado você estar na frente de trabalho, não é fácil, porque Satanás quer o quê? Abafar a igreja, quer que a igreja se encolhe, mas o Senhor tem nos chamado para que a gente venha avançar. Se a gente não pode ir com nossos pés, mas a gente pode ir com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa vida de testemunho, com a nossa conduta, vivendo assim como Jesus viveu. E que o Senhor possa restaurar a nossa fé e que a gente não venha temer o homem. Amém. Que o Senhor continue fortalecendo esse povo que tem estado aqui,
movendo e mostrando, e dizendo e provando que o Senhor Jesus é o dono dessa igreja. Aleluia. E a igreja metodista de Israel, ela não é dona de alguns, ela é do Senhor Jesus. Aleluia. Ela tem um dono, ela tem um Senhor que tem estruturado e constituído ela 109 anos e vai assim constituir enquanto Ele quiser. Porque o Senhor não perde o controle de nenhuma das coisas. Então, aplicando para nossas vidas aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te afrontado no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, para aqueles que estudam, na sua saúde, que você possa estar aplicando essa palavra aqui também na sua vida particular, na sua vida familiar, e não tema, não importa o que vai nos sobrevir, mas que você tenha certeza que o que te espera é a vida eterna, e que o Senhor está contigo, e aquilo que você tiver que passar, o Senhor vai segurar nas tuas mãos e vai te sustentar. Então não tema, mas vá à frente, que Deus é conosco, Deus não desampara os seus. E assim Ele não desamparou aquele povo, Ele mesmo permitiu que eles estivessem no exílio, mas Ele mesmo guarda, Ele mesmo vela pela palavra dEle. O Senhor jamais volta a palavra dEle. E a respeito de nós, da nossa igreja, né, que é a nossa conjuntura, eu quero ler aqui para nós, Números 23. Não importa que tenha palavras, que tenha decretos sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre a tua família. Deus é maior, o Senhor é soberano. Aleluia, então que você sempre lembre nos momentos de dificuldade e luta, Números 23, 18 e os seguintes, que o Senhor diz aqui nessa manhã pra gente. Então proferiu uma palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Ninguém pode revogar a bênção que o Senhor tem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Aleluia. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. A palavra do Senhor é irrevogável. Mesmo que demore um tempo, creia, Ele vai cumprir. Aquele que tem andado longe, errante, mesmo que nós não possamos ver a promessa de Deus se cumprir, assim como aconteceu com Moisés, que ele viu a terra prometida, mas ele não experimentou, mas Deus cumpriu. Ele viu que Deus cumpriu a palavra dele, e que seja assim em nós, e que nós possamos crer firmemente na promessa do Senhor para cada um de nós, na promessa do Senhor para a nossa igreja, na promessa do Senhor para a nossa família a respeito de nós. E que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia, e nos fortaleça nesse tempo, e que nós possamos ser boca de Deus, e que nós possamos ser diferença e ter a ciência que foi por um tempo como esse que o Senhor permitiu que nós estejamos vivos. Depois de uma pandemia, depois de tanta dificuldade, a gente está aqui, é um privilégio, mas não é um privilégio só para que a nossa casa seja alcançada, é um privilégio para que o reino de Deus se expanda e a glória de Deus se manifeste nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado.